A mensagem que o Senhor ministrou muito ao meu coração, em um momento devocional, orando ao Senhor, o Senhor ministrou muito essa palavra, em Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 17, primeiro livro, Gênesis 26, 17, até o 25, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar, porque o poder é dEle, é Ele que convence, Ele que nos instrui, que nos exorta, que nos ensina. E repetindo mais uma vez, você que está em casa, compartilhe essa live com o maior número de pessoas possível, para que corações sejam abençoados e edificados pela palavra de Deus, amém? Gênesis capítulo 26, versículo 17. Independente da versão, o sentido é o mesmo. A palavra do Senhor nos diz aqui: então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. E partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não fizeram conflito, deu-lhe o nome de Reobote, e lhe disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, vamos prosperar nesta terra. Dali Isaac partiu para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu mesmo sou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão meu servo. Então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Só até aqui, meus lindos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você mais uma vez. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, porque Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que se revela, Tu és o Deus que se manifesta a cada um de nós, Senhor. Nada tem a ver comigo, tudo tem a ver com a Tua palavra. Nada tem a ver, Senhor, com oratória, com eloquência. Tudo tem a ver com o Teu Espírito, Pai. Que eu possa ser apenas um instrumento, um vaso em Tuas mãos, que eu diminua e que o Senhor cresça. Meu Deus, que vidas e corações recebam da parte do Senhor nesta noite, Pai, que saiam daqui edificados, maravilhados, maravilhadas, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor fará e falará, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia, e aplauda mais uma vez o Seu nome, oh glória. Meus lindos, eu quero falar nessa noite sobre superação. Quando nós usamos esse termo, é interessante que nós começamos a nos perguntar, ou nos perguntamos: o que é que eu preciso superar? E todos nós, como seres humanos, independente do nível, da idade, do grau, nós temos os nossos desafios pessoais, os nossos desafios particulares, que alguém de fora que talvez já passou por aquilo, ou tem outra natureza de temperamento, pode olhar e dizer: isso aqui é bobagem, isso aqui eu já passei, eu já superei. Mas para você que está passando a primeira vez, talvez não seja tão simples assim. A experiência, ela pode trazer amadurecimento, pode, mas ela pode também gerar muitos traumas.
que para serem tratados, o Senhor, Ele tem que entrar, você se permitir, e ao longo de um tempo você poder receber o refrigério do nosso Deus. É interessante que desde a infância, nós ainda bebês, né, e eu pude ver isso com as minhas filhas, e eu tenho certeza que os meus pais viram comigo, você já viu também, quando uma criança, ela leva uma queda, tem hora que você reconhece que realmente a queda gerou dor, e você reconhece o choro de dor, e você vai lá e corre. Mas já vi muitas vezes também as minhas filhas, elas chorarem, não porque houve uma dor, mas porque houve um espanto. Quando elas caíram, meu Deus! Aí de repente, quando a gente vai adquirindo experiência, que eu me espantava e eu falava isso, então elas começavam a chorar. Então quando eu fui adquirindo experiência, que eu via que era algo simples, eu ficava quieto, calado. Elas se levantavam na mesma hora, como se nada estivesse acontecendo. Então isso quer dizer que de uma certa forma o meu grito, meu Deus, fortaleceu nela de que realmente a dor foi grave. Mesmo sendo uma criança tão inocente, o nosso espanto muitas vezes leva ela ao choro. Então quando a gente vê que não foi algo grave, porque nós como pais conhecemos, então de repente a gente fica em silêncio. Mas quando a gente vê, não, bateu mesmo, machucou, a gente vai lá e socorre. E quando o pai e a mãe têm uma certa tranquilidade, então eles já ficam ali, pegam o filho e já começam a agir. Eu lembro que quando Sofia, não, foi Lorena, ela tinha 4 meses, a gente subestimou o bebê conforto e nós colocamos ela ali no sofá e de repente a gente não colocou o cintozinho. Estávamos ali nos trocando. Quando eu vi foi o choro. O bebê conforto virou, ela já se mexendo e ela virou junto. E é interessante que na hora eu corri para pegar ela e a minha esposa chorava mais do que ela. Eu falei, amor, em nome de Jesus, me ajude aqui. Ela cortou a boquinha dela, mas foi algo simples e inchou um pouco, mas depois ela estava bem. E é interessante que mesmo que depois eu ficasse um pouquinho acabado, porque a gente fica, quem sempre mais socorreu as minhas filhas, depois a minha esposa cuidava, naquela hora do drama mesmo, naquele momento que elas caíam ou que alguma coisa acontecia, você viu o Superman em ação. Eu pulava de lugares que você dizia, meu Deus do céu, esse é o pastor André. Eu acho que por isso que hoje eu pulo no altar, já fui bem treinado nessa área. E de repente eu ia lá, socorria, já percebi, a gente já tem um terceiro olho, nós que somos pais, né, já vê ali o perigo em relação aos filhos e a gente vai lá e faz alguma coisa. Mas é interessante que, porque esses exemplos, porque desde a infância, você já começa, eu estou falando de traumas naturais, né, traumatizando o seu corpo com quedas, de repente tendo alguns sustos. De repente, estamos lá na beira da praia, a criança é pequenininha, lá vem a laúça, esconde lá vem um palhaço. Então de repente você começa a ter alguns medos que você percebe que já está na natureza do ser humano. E quando você cresce não é diferente, você não vai mais temer essas coisas, mas você vai temer outras coisas que possam te acontecer. E o que vai nos levar a rompermos nessa vida não é simplesmente um não acontecimento das coisas ruins, porque nós não podemos evitá-las. Você não pode evitar um aperto financeiro, você não pode evitar um conflito na sua casa, você não pode evitar um desentendimento, até porque estamos lidando com um ser humano, estamos lidando com pessoas que têm um pensamento, que têm uma atitude, que são seres humanos, são falhos, são limitados. Isso acontece em todos os âmbitos e áreas, é irmão com irmã, é marido e mulher, são ali pais e filhos, são amigos. Então todos nós temos algo que nós vamos discordar de alguém, mas o que é que nos faz perseverar em uma família, em um trabalho, em uma amizade, é a capacidade de superação.
De repente hoje a feira ela não foi boa, não quer dizer que você vai desistir do artigo que você trabalha e começar a trabalhar com outro artigo, até porque você já teve feiras excelentes, 2 ou 3 na sequência de um período que não estão sendo. Então, se nós não aprendermos a criarmos resistência e superação diante daquilo que nós enfrentamos, nós não vamos conseguir sobreviver. A gente não vai parar numa igreja. Você vai ver uma cara feia de uma pessoa, você já não quer mais ver aquela pessoa, já sentiu antipatia por ela, não houve empatia, e você diz: não, isso aqui eu não quero. E de repente você não se permite conhecer o quão maravilhosa é aquela pessoa. Por quê? Porque a primeira impressão literalmente foi aquela que ficou. E de repente nós precisamos dar um desconto na humanidade das pessoas. Que as pessoas elas erram, elas estão cansadas, elas sentem dores de cabeça, elas têm os seus desafios pessoais, que algumas abrem, outras não querem abrir. E nós precisamos entender que a nossa mente é esse campo de batalha, que muita gente nos vê do lado de fora, mas só o Senhor nos conhece interiormente e sabe o que nós estamos enfrentando. Os mais íntimos, eles nos conhecem até no olhar e na forma que nós nos expressamos. Mas se nós não encontrarmos em Deus uma capacidade de superação, jamais conseguiremos chegar na terra da promessa, jamais conseguiremos viver o melhor de Deus. Você hoje é uma coisa, amanhã você é outra. Você não consegue amadurecer diante de um problema, você não consegue viver uma estabilidade. Você vive ali um declínio, de repente você desce, de repente você sobe, e você percebe que você sempre está voltando para um número 0 daquela situação. E nós precisamos entender, irmãos, que a fé nos leva exatamente a crescermos e amadurecermos, a subirmos degrau por degrau de glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito. E nós precisamos entender que Cristo é perfeito, mas nós não somos. Eu não estou aqui pregando para você um evangelho fictício, eu estou pregando o evangelho do Senhor Jesus. É Ele que tem poder para salvar, para curar. E o próprio Jesus, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus nunca disse que nós não teríamos aflições nem dores. Ele chegou e Ele disse: eu vos dou a paz. Eu não vou dar a paz que o mundo dá, porque é uma paz passageira, momentânea, mas eu vou trazer uma paz plena. Por isso que a palavra diz lá em Romanos capítulo 12, que nós precisamos renovar nossa mente no entendimento da palavra, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se você não amadurecer, se você não tiver capacidade em Deus de superação, você nunca vai sair de onde você está. Você sempre vai desistir no meio do caminho dos projetos que Deus tem colocado em suas mãos. De repente as pessoas vão olhar para você e vão ver em você uma pessoa oscilante, uma pessoa que hoje quer uma coisa, amanhã quer outra. E nós não podemos viver essa instabilidade. Nós precisamos ser estáveis, constantes, firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho nele não é vão. Pastor, por que essa introdução? Para que você possa entender onde Deus quer que cheguemos nessa noite. Vamos lá. Isaac, filho de Abraão, em primeiro lugar, era filho da promessa. Era um milagre o seu nascimento. O seu pai era um homem próspero. O seu pai era um homem que Deus abençoou. Abraão, o Senhor falou com ele lá em Gênesis capítulo 12: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus fez ele prosperar. Ele levou consigo Abraão, o seu sobrinho Ló, mas mesmo assim, levando o seu sobrinho Ló e deixando Ló escolher o melhor, que eram as campinas do Jordão a princípio. Depois, quando Ló precisou de ajuda, Abraão foi lá para socorrê-lo. Mas é interessante que Isaac caminhava não debaixo de uma herança que ele tinha, mas debaixo de uma promessa que Deus havia feito ao seu pai. E Abraão, Isaac e Jacó
biblicamente, teologicamente, eles são considerados os patriarcas, aqueles que começaram, aqueles que Deus fez a promessa. E é interessante que Isaac, ele recebe uma ordem aqui para que ele saísse do Egito, que ele fosse à terra dos filisteus. Os filisteus nessa época já tinham o seu rei, e naquele lugar ele obedeceu ao Senhor, porém ele levantou uma mentira por medo dos filisteus, e o seu pai fez isso também. Ele disse que Rebeca, que era muito bonita, que era a sua esposa, não era a sua esposa, ele disse que era a sua irmã. E naquela hora que o rei dos filisteus viu Isaac acariciando Rebeca, ele chamou ele e disse: não, ela não é a sua irmã, ela é a sua esposa. Por que você não nos avisou? Porque qualquer homem poderia ter se deitado com ela. Você mentiu para nós. Aí Isaac falou: eu menti porque eu tive medo que vocês fizessem algo contra mim por causa dela. Mas o rei dos filisteus disse: você poderia ter gerado um problema e culpa sobre nós, a ponto de nós pecarmos. E naquela hora, diz a palavra que eles se resolveram por ali, e de repente Isaac começou a prosperar na terra dos filisteus. E porque ele começou a prosperar, ele despertou a inveja. Em primeiro lugar, ele era judeu, ele não era filisteu, ele era um patriarca. E diz a palavra que quando ele chega, ele começa a desentulhar poços, ele começa a produzir. Ele não estava se aproveitando da herança do seu pai, ele estava recomeçando do zero. Ele estava ali produzindo, ele estava conquistando territórios. Por quê? Porque ele caminhava debaixo de uma promessa. É muito fácil, sabe, é também tremendo isso, e não tem nenhum problema quando você já traz consigo uma herança, onde você dá apenas andamento. Mas na realidade que nós vivemos hoje, nós precisamos entender que se nós não tivermos estratégia, de onde se tira e não se repõe, se falta. Então muitas vezes você pode até ter uma herança, mas você pode fazer como filho pródigo, gastar toda aquela herança. Então é importante que você tenha a estratégia que o seu pai teve, que a sua mãe teve, que os seus avós tiveram, para cavar novos poços. Por quê? Porque no tempo deles era uma realidade. Eu lembro quando meu pai, ele começou a trabalhar com calçado, não era isso, pai? Como sapateiro, com uma natureza de calçado, e hoje em dia ele mudou muito no seu ramo. Por quê? Porque ele está se atualizando dentro da realidade atual. E todos nós precisamos nos atualizarmos. Por quê? Porque o que funcionava lá atrás não funciona hoje. Antigamente você comprava um terreno, antigamente você alugava uma casa, era X. Hoje em dia, para comprar um terreno é um grande desafio. O campo imobiliário subiu muito, e nós precisamos ter estratégias para que possamos crescer e para que possamos também dar manutenção na prosperidade que nós recebemos. Eu estou falando isso quando você tem uma herança. Quando você não tem, você tem que começar do zero. Como eu já ouvi aqui da irmã Nalva, que passou fome, Deus foi dando graça a ela. As vizinhas ajudavam com as suas filhas, dizendo: Nalva, vá trabalhar. E ela ia trabalhar. De repente passou por muitas humilhações. Ela comprou um terreno onde hoje é a casa dela. Era uma pedra naquele lugar. Ela construiu um prédio, e o Senhor a fez prosperar. Por quê? Porque ela tinha disposição, capacidade em Deus de superação. E essa capacidade vem de mim, pastor? Não, vem do Senhor, mas vem também da sua permissividade. Tem gente que fica remoendo em uma situação, por isso que o casamento não vai para frente. Por quê? Porque tem um problema aqui, quando tem outro problema, vai ressuscitar o defunto que já foi enterrado. Aí de repente volta a ter a mesma insegurança, volta a ter o mesmo medo. Chega na igreja, vê um cenário diferente, porque está lidando com um ser humano, e isso está parecendo com aquilo que já aconteceu um dia, e acha que as coisas irão acontecer novamente. Irmãos, não é a mentalidade daqueles que estão à nossa volta que tem que mudar, é a nossa mentalidade. Não são os outros que precisam superar e nos entenderem
você primeiro precisa se conhecer, se entender e permitir que Deus traga em você uma resistência sobre você, a ponto de você passar por aflições, conflitos, lutas e batalhas, e entender que aquele que está em você é poderoso para te fazer prosperar, que não é o ponto que é bom, não é a mercadoria que é a melhor, é porque Deus é contigo. Não é o pregador que é o mais eloquente ou que conhece mais, foi Deus que o escolheu. Você está aqui nessa noite, não só foi simplesmente porque você disse eu não tenho o que fazer, foi porque você decidiu estar, não foi porque não estava cansado, não foi porque não tinha outra programação. Você só está aqui porque houve uma decisão, sim ou não? Uma decisão em Deus de estar. Primeiro princípio, para que você possa encontrar em Deus uma capacidade de superação, é ser uma pessoa decidida, deixar de ficar em cima do muro. Como assim, meu pastor? Está se referindo ao Evangelho? Estou me referindo à abrangência de tudo na nossa vida. Ou você é, ou você não é. Ou você está, ou você não está. Ou você tem, ou você não tem. Não existe isso de meio pai, de meia mãe. Ou você é, ou você não é. Da mesma forma é a caminhada com Deus. Ou você é quente, ou você é frio. Porque o morno é o único que gera náuseas no Senhor. A Bíblia diz que Ele vomitará da sua própria boca. E eu quero declarar para você que Deus está levantando uma geração fervorosa. Não é só no aleluia, não é só no glória a Deus, mas é uma geração que caminha debaixo da promessa, debaixo daquilo que Deus tem falado. É uma geração que não caminha na autocapacidade, mas que caminha debaixo da fé e da confiança de que aquilo que nós não fizermos, Deus fará por nós. Se você crê nisso, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Então Isaac, ele percebeu a inveja. Ele foi combater os invejosos? Não. O rei dos filisteus chegou para ele e disse: aqui não tem condição de você ficar. Você se tornou mais poderoso do que nós, saia daqui. Havia inveja, havia, você vai encontrar em todo lugar. Mas não perca tempo com isso. Naturalmente as dores já vêm nessa vida, e nós ficamos muitas vezes ali, nos apegando às picuinhas. Vai orar pelo irmão, porque fulano de tal tem inveja de mim, vai orar por ele. Na verdade, já disseram que o invejoso é um grande admirador que não sabe o que é. Então o que é que você pode fazer? Abençoa essa pessoa. O que Deus tem contigo, Ele tem contigo. Você não vai deixar de viver as promessas de Deus. Você pode estar em Caruaru, você pode estar em Maceió, você pode estar no exterior. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Porque o território geográfico não define quem nós somos. O lugar não define quem nós somos. O mercado de trabalho não define quem nós somos. A liderança presidencial, a liderança governamental não define quem nós somos. Podemos até sofrer um pouco, o combustível está alto, isso aqui está assim, mas nós precisamos entender uma verdade: quem define o que somos é o que Deus tem conosco, e é aquilo que nós temos com Ele. Se você crê nisso, diga aleluia. Decisão. De repente, Isaac constrói toda a sua vida na terra dos filisteus. É muito difícil você sempre sentir que está começando do zero. Você deixar para trás tudo aquilo que você construiu.
por causa da inveja das pessoas, como aconteceu aqui com Isaac. O rei diz: pode sair, mas o que eu construí, deixou para os filisteus, e onde eu cavei, deixou para os filisteus. Deixa eu dizer uma coisa: sabe por que Deus te dá? Porque Ele sabe que você tem graça para compartilhar. Sabe por que Deus te faz transbordar? A feira, aos olhos humanos, não tinha como dar certo, mas liga para você uma pessoa e paga um débito. Liga um cliente, compra no atacado que você nem esperava. Sabe por que Deus coloca nas suas mãos? Porque Ele sabe que te dando, você vai transbordar, você vai semear, porque você não guarda para você. E este é um princípio bíblico: tudo aquilo que o homem semear, isto também ele ceifará. Poderia existir esse sentimento no coração de Isaac: estou construindo coisas para deixar para os outros, isso é injusto. Mas ao invés de pensar na injustiça, pense que Deus te usa nessa geração para abrir caminhos para aqueles que não conseguem abrir, para gerar reconciliação entre aqueles que têm um coração duro. Pense comigo que Deus te deu a capacidade de amar que outros não se permitem amar. Que Deus te deu a capacidade de perseverar quando outros não conseguem perseverar. Eu olho para minha avó, para minha tia, que já passaram por tantas coisas e perdas. E quantas vezes eu fui lá na casa da minha avó para consolá-la e saí consolado. Você vai até uma pessoa que você diz: não, o estado dela está pior do que o meu. Tem gente que não tem muito, mas está feliz, está comendo só cuscuz com ovo. De repente você tem condição de estar nos melhores hotéis, nos melhores lugares, mas não consegue ser feliz. Sempre está lidando com um buraco no seu interior que nunca é preenchido. Até vem para a igreja, recebe a palavra, mas é como a semente lançada, no meio do caminho vem Satanás e traga a semente. Primeiro princípio, fala para o seu irmão: seja decidido. Pastor, eu não tenho vontade de vir para a igreja, eu não tenho vontade de orar. Ore sem ter vontade, venha para a igreja sem ter vontade, porque nem sempre você tem vontade de comer quando está doente, mas tem que comer para não morrer. Nem sempre você tem vontade de tomar o remédio, mas tem que tomar para poder ser curado. Nem sempre você quer levantar para trabalhar porque está cansado e com sono, mas tem que levantar, tem que trabalhar. Nem sempre você faz o que quer, você tem que fazer o que é certo, o que é princípio, o que é melhor. É a nossa sobrevivência, é o pão que nos alimenta, é a água que sacia a nossa sede. Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê que é assim, diga aleluia. Chacoalhe o irmão que está à sua direita ou esquerda e diga: meu irmão, seja decidido. Não tem aquela hora que você levanta e diz: eu vou. É igual quem já tomou aqui, sabe? Está lá morgada, tomou um café, quer ir para a academia, está sem coragem, tomou um pré-treino. Quando faz efeito, opa! Se não botar o tênis, se não colocar a roupa de malhação e não for naquela hora, não vai mais, é ou não é? Diga para o seu irmão, diga: pega no empurrão e vai. Já começou, termina. Se está dentro, não sai mais. Você está entendendo? Já colocou a mão no arado. O que Deus tem contigo, Ele tem contigo. Isaac era decidido. E por que ele era decidido? Porque ele entendia que estava abrindo poços, mesmo se tivessem invejosos. Ele não ia desistir de prosperar, ele não ia desistir de viver as promessas. Podia ser na terra dos filisteus, poderia ser em outra terra. Ele iria viver cada propósito de Deus para a vida dele. Se você crê que é assim, diga aleluia. Segundo princípio:
não se apegue a picuinhas. Fala para o seu irmão, diga: não se apegue a picuinhas. Às vezes a gente é tão imaturo que parece criança. No fundamental: ah, você tem um nariz grande, e tu é testudo. Não, porque tua boca é assim. Pelo amor de Deus, irmãos, são adultos agindo como criança. Foi lá, cavou poços. Ele, na verdade, desentulhou os poços que Abraão havia cavado. Chegaram os pastores daquela região, não fizeram nada, não se esforçaram com nada, e foram contrariar os pastores de Isaac, dizendo: a terra é nossa. Mas na época quem cavou foi Abraão. E de repente, quando ele desentulhou, tinha conflito. Ele fugia do conflito. Diga assim para o seu irmão: quem se apega a picuinha só vive debaixo de conflito. Fala para o seu irmão: toda pessoa que se apega a picuinha, ela é briguenta, ela é desaforada e explosiva. Porque ninguém pode dizer assim. Mas uma pessoa madura, ela não perde tempo com fofoquinha. Não é uma carinha feia que vai fazer com que ela deixe ir para a igreja. Não é o medo disso ou daquilo que vai fazer com que ela retroceda. Não é porque não deu certo o mês. Deus te abençoou tantos e tantos meses, porque um ou dois não deram, você já quer desistir. Muitas vezes o Senhor prova o nosso coração. Nem sempre Ele vai nos dar tudo que nós queremos, mas Ele será tudo. Preste atenção: Ele não nos dará tudo que nós queremos, mas Ele será tudo que nós precisamos. Ele é o tudo para mim e para você. Se você crê que é assim, diga aleluia. Então Isaac não perdia tempo. Era aquele que chegava: ei, pastores, funcionários, quero briga nem conflito não. Se apeguem a isso não. Vamos cavar de novo, ter trabalho de novo. Isso é injusto. O imaturo, ele é justiceiro. E a Bíblia diz que o homem que a si próprio justifica, ele não é justificado por Deus. O imaturo, ele quer ir lá com as suas próprias mãos. Se tem que esclarecer, não tem problema. Se tem que conversar, conversa, é bíblico. Mas sepute aquilo. Eu digo isso porque quantas e quantas vezes eu ficava remoendo. Uma coisa acontece aqui, eu desmorono aqui, mas hoje eu vejo a maturidade pela misericórdia e graça de Deus que chegou na minha vida. No outro momento já estou de pé dizendo: Senhor, vamos para frente. O que eu tive que fazer aqui eu já fiz, agora é com o Senhor. É o Senhor que vai resolver. O que o Senhor me mandou fazer eu já fiz, eu já realizei. Então entenda uma coisa: se a igreja, se nós não amadurecermos, ficaremos como os cristãos de Coríntios, só no leite. E Deus quer te dar pirão. Diga assim para o seu irmão, diga: é pirão, meu irmão. Diga: é pirão. Falar uma verdade aqui para vocês, que esse pecado eu já confessei para minha esposa. Não é nada grave não. Olha o olhão. Lorena, quando nasceu, ela tomava leite da mãe. E quando ela chegou, acho que depois dos 4 meses, a gente estava só o leitinho. A menina com 1 hora acordava. Minha filha, eu digo: meu Deus do céu, não vamos conseguir dormir. Aí chegou um pai que, por ética eu não vou falar o nome, disse: pastor. E a pastora Márcia disse: não, dá só leite, só leite. Eu falei: amor, nós não estamos aguentando de cansados. Aí um amigo meu também com filho disse: eu peguei um pouquinho só de Neston, que é bem fininho, coloquei, deixei mais grosso o mingau. Meu filho dormiu a noite toda. Fui no mercado, peguei o Neston, consagrei. Meu Deus, em nome de Jesus, não vai fazer mal a minha filha não. Cheguei em casa, escondi.
André, prepara o leite ali de Lorena, agora. Peguei um pouquinho de Neston, bati. Quando foi no outro dia, ela, como Lorena dormiu bem, eu falei, muito bem. Acho que o leite, né, forrou bem. Depois desse dia, ela não deixou mais de tomar o Neston. Diga assim, você, irmão, diga, você não pode se alimentar de comida rala. Diga, você tem que ter sustentação. Amém? E a palavra é esse sustento. Quantos estão entendendo aqui? Olha, eu não sou médico não, estou indicando nada para pai e mãe não, estou dizendo que funcionou lá em casa. E a menina aí foi que ela foi pegando tipo mesmo e dormindo bem, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que nós precisamos sair do tempo da imaturidade. Pare de se apegar a picuinhas. Está o conflito ali, a pessoa não quer resolver. Irmão, o que você vai fazer? Vai orar por ele, por ela. Mas não é justo. Mas você tem um Deus que é juiz, você tem um Deus que é advogado. Quem justifica é Ele, não é você. E de repente, ele cava em Ezeque, tem problema. Ele cava, e são os nomes que ele vai dando. Em Sitna tem problema. Até que ele chega no lugar que ele cava o poço e não tem nenhum conflito. O nome daquele lugar ele dá Reobote. Qual era o dele? Talvez eu vou acampar aqui. Mas quando você é treinado por Deus, pastor, me dê um sinal de que eu estou chegando no nível de maturidade daquilo que Deus quer. É quando Deus fala com você, e isso é bíblico, e isso é psicologicamente comprovado pelos profissionais. Quando Deus fala com você, que você se autodesafia. Não é que você não está conformado com o que tem, é que você entendeu que já produziu tanto que pode produzir mais. Ele poderia ficar ali em Reobote, montar o seu acampamento ali. Pastor, o homem não teve nenhum conflito, era um tempo de paz. Ele pega as malas, diz, deixa o poço aí, vamos para Beceba. Por quê? Porque ele entendia que onde ele chegasse, Deus iria entregar o lugar como herança. Terceiro princípio de superação, fala para o seu irmão, se autodesafie. Diga para o seu irmão, fala com fé para ele, se autodesafie. Como assim? Eu agora vou. Tem gente que é assim, mas não é para fazer na ruindade não. Fulano, você fez isso? Fiz não. Você fez? Não. Você fez? Não. Você fez? Eu não fiz não, mas agora eu vou fazer. Não é assim não. Isso é pirraça. Diga para o seu irmão, isso é pirraça. Não é autodesafio não. Se autodesafiar, é isso que Deus quer de mim. Então eu já entendi qual que é o propósito de Deus para a minha vida. Sabe qual que era o propósito de Deus para a vida de Isaac? Não era simplesmente o fazer prosperar, não era simplesmente o fazer enriquecer, era fazê-lo entender que ele nasceu para cavar poços, para aqueles que não conseguiam cavar, para abrir caminhos, para aqueles que não conseguiam abrir. Você precisa entender que um
dia nós partiremos se Jesus não voltar nessa geração. E qual é o legado que nós deixaremos? Pastor André não vai ficar aqui como semente, não. O sucesso de uma liderança, o sucesso de um patrão é você gerar outros. O sucesso de um pai é ensinar o filho a trabalhar mesmo que ele mesmo tenha. O sucesso é você transmitir para essa nova geração aquilo que Deus te deu. Se você crê que é assim, diga aleluia. Tem gente que você diz assim: me dá a sua receita de bolo. Essa receita eu não dou a ninguém. Qual que é o segredo? Dou nada. De repente alguém vai chegar para você e vai dizer: está imitando fulano de tal? Aí você responde assim: estou imitando, porque Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas ao invés de usar a palavra imitar, você pode dizer assim: eu estou me inspirando em fulano de tal. Uma vez chegaram para mim e disseram: pastor, fulano de tal está imitando o senhor. Eu falei: tá, não, isso é inspirar-se. Ele está se inspirando. Diga para o seu irmão, diga: tudo é a forma de pensar e falar. Tudo é a forma de pensar e falar. O maduro chega em casa, a esposa está espumando, o marido também, sabe? E ele diz: não, vou deixar ela um pouquinho quieta, deixa ela respirar, depois eu venho e ajudo. Mas o imaturo não. O que é que tu tem? O que é que está acontecendo? Pronto, é só chegar em casa e já vem com reclamação. Conflitos enfrentaremos sempre, mas sabe por que as pessoas desistem umas das outras? Não é falta de amor, é falta de maturidade, é não saber lidar com os conflitos, é não saber lidar com as mudanças. E uma coisa que Isaac entendeu foi: mesmo que tudo esteja bem, eu quero avançar, eu vou para Beceba. E ali em Beceba Deus falou com ele, e diz a palavra que ele montou o seu acampamento ali. Qual é o lugar que eu tenho que montar o acampamento? Diga para o seu irmão: no lugar que Deus falar contigo. Diga: no lugar que Deus falar contigo. Você não vai ser peregrino uma vida toda, é um processo. Deus tem um tempo de descanso, de estabilidade. Assim, pastor, porque eu não quero me sentir uma vida toda só cavando poços para os outros, só dando. Mas eu quero dizer para você que quando você passa da etapa de superação, você se torna uma pessoa constante, firme. É isso que eu quero, é isso que Deus tem para mim. E ponto final, prego batido e ponta virada. Ah não, eu vou mudar de relacionamento, eu vou mudar de igreja. Vai mudar só de endereço, viu? E quanto mais a coisa for bonita ou impressionar, a quem mais é dado, mais é cobrado. Mais conflito tem, porque onde tem ser humano tem conflito. Então ele se autodesafiava: vou para Beceba. E quando Deus falou com ele, ele montou o seu acampamento ali. Eu quero que você saia nessa noite aqui com um entendimento. Deus quer nos dar uma capacidade de superação, que ainda que hoje você venha a cair, você não vai desistir da fé nunca. Você não vai desistir de vir para os cultos nunca. Você não vai ser uma pessoa medrosa, você vai ser uma pessoa que vai enfrentar. Você vai ser uma pessoa que vai estar onde Deus quer que você esteja. Quantos entendem isso? Digam aleluia. Primeiro lugar, decisão. Quantos aqui querem ser decididos? Quantos querem ser decididos? Só para finalizar, fui para um restaurante não, uma lanchonete com irmãos. E todo mundo terminou de comer, aí
Eu vi que o irmão não tinha comido. Eu falei: o que foi que houve? Você está à dieta? Não pediu o seu? Eu disse: não, porque eu não sei o que é que eu vou comer. Eu falei: todo mundo já comeu e você ainda não. Diga assim para o seu irmão: diga, o indeciso fica com fome e come por último. Diga para o seu irmão: o indeciso fica com fome e come por último. Quem se apega à picuinha, nem na igreja fica. Diga assim para o seu irmão: você está aqui porque você superou o seu dia difícil. Pastor, eu superei a gripe, eu superei a dor de cabeça, eu superei aquela reunião, eu superei o cansaço, porque eu sei o que Deus tem para mim. Tem gente que tem uma raiva que quer descontar em todo mundo. Peraí, será que você não está vendo que você não é mais a mesma pessoa? Nem que você queira retroceder, você consegue. Diga para o seu irmão: nem que você queira retroceder, você consegue. E o último princípio é: se autodesafie. Agora eu tenho um desafio para vocês. Deus vai gerar no teu coração um desafio. E até a próxima quarta-feira, dentro do que Deus gerar no seu coração, você vai se autodesafiar. E se autodesafiando, você vai romper dentro daquilo que Deus tem para você. Quando eu decidi, eu vou ter uma vida fit. O que muda não são os hábitos. Emagrecer ou engordar ou ganhar tipo, todo mundo faz isso. Tem que mudar é a cabeça. Diga para o seu irmão: tem que mudar é a cabeça. Senão você vai fazer a inscrição da academia, paga o primeiro mês, paga o segundo, depois continua pagando lá e você nem vai. Você se encanta naquele dia: mas foi tão lindo. Mas Deus faz diferente em outros cultos. As coisas não funcionam da mesma maneira. Teve um culto que o manto desceu, foi cajado. Teve outro culto que o céu edificou, foi explosão, foi fogo. Por quê? Porque Deus faz coisas diferentes. Minha irmã, você de cinza aqui, Deus está te curando de um nódulo. Coloca a mão na sua cabeça aí, pronto. Deus está te curando de um nódulo. Você ia precisar fazer uma cirurgia, mas o Senhor é aquele que vai te restaurar e provar para a medicina que Ele é Deus. Receba do Senhor uma cura, mas receba também uma cura emocional, porque muita coisa que você carrega hoje, de sintomas no seu corpo, são reflexos de uma mente que Satanás perturba constantemente. Receba paz da parte do Senhor, em nome de Jesus, daquele que é o príncipe da paz. Se vocês creem que Deus é o Deus que fala, diga aleluia. Meu irmão, você aqui de vermelho, faz assim com sua mão. Semana passada você passou por um conflito na sua vida, que você disse: hoje eu vou para a igreja, quarta-feira, e quero que Deus fale comigo. Eu quero uma resposta de Deus. Assim diz o Senhor: eu estou mudando as coisas de lugar, estou mudando você, estou mudando coisas ao teu lado. Situações eu estou tirando, e outras eu estou trazendo. Sou eu que estou te mostrando quem é quem, para que você possa ter discernimento, porque o chamado, eu não te conheço, que eu tenho na tua vida é grande. E muitos ouvirão o teu testemunho, porque não era nem para você estar vivo e nem para você estar aqui, mas o Senhor te preservou de um acidente onde Ele te livrou de morte, para provar que Ele é Deus, e operando Ele, nada e ninguém pode impedir. Receba do Senhor hoje um presente, e até domingo Deus vai te dar um sinal dessa palavra. Se você crê que o Senhor é o Deus que fala, diga aleluia, diga glória a Deus. Quantos vão sair daqui decididos? Meu irmão,
você nem decidiu se vai levantar a sua mão ou não? Fala para o seu irmão, pergunta para ele: quantos vão sair daqui decididos? Pronto, levanta a mão, pronto. Se é para fazer, faça. Se é para ir, vá. Se é para estar, esteja. Se é para permanecer, permaneça. Deus, Ele não quer contar com uma geração covarde e imatura. Deus quer contar com um povo que tem fragilidades, tem limitações, mas com um povo que se permite. Se você crê que é assim, diga aleluia. Diga: não é tempo de retroceder, é tempo de avançar. E aplauda o Senhor e fique de pé no seu lugar.